A Félix Mari diz o seguinte: oi pessoal, eu tive transtorno de estresse pós-traumático. Infelizmente tive vários diagnósticos errados, depressão, síndrome do pânico. Tomei uma medicação que não me ajudou em nada. Como lidar com esse tipo de situação, Áurea? A identificação dos sintomas é bem complicado. Uma das coisas que eu chamo a atenção é as pessoas estão se diagnosticando, por ler no Dr. Google, com ansiedade. A pessoa fala que ela tem depressão. Existe o estágio depressivo, existe a ansiedade por excesso de energia. Então, as pessoas se diagnosticam ou a sociedade, com as imposições, com as questões que é colocada, sem um profissional adequado, chegam a diagnósticos muito complicados. Né? Você vê que ela fala que ela foi diagnosticada por várias coisas e não era. Era apenas uma reação após um trauma. A questão do estágio depressivo, a depressão é uma coisa, a depressão mata. A pessoa depressiva é aquela que fica na cama, que não come, que não bebe, que se não puxar e levar para o médico, ela morre. Então, ela não tem reação e interação com a vida. Esse é o depressivo. Isso é depressão. A diferença é o pré ou estágio depressivo, que é muito mais comum do que a depressão. O estágio depressivo é quando a pessoa passa por questão de um trauma. Eu fui assaltado e fiquei com medo, eu fiquei assustado. E automaticamente eu acabo ficando mais triste, com medo de sair na rua, eu fico com alguns alertas aí ativados. A questão também de lutos, eu perco um ente querido, ou um término de relacionamento é considerado um luto, né? Sim. E aí a pessoa está numa tristeza profunda por uma perda ou por uma situação difícil que passou, então ela está num estágio depressivo. Por quê? Porque ela consegue levantar, ela consegue comer, ela consegue tomar banho, ela consegue trabalhar, ela consegue ir para uma academia, viver normalmente as atividades, mas internamente ela está mais baixinha, a energia está mais triste. Então, isso é o estágio depressivo. Ansiedade, quando ela é diagnosticada, ou a depressão, tem que entrar com a medicação química, porque é uma alteração que pega os neurônios aí, baixa vários hormônios, então tem que entrar com a química. A ansiedade também ela é confundida com excesso de energia. Pegando o gancho do Edson... É verdade, avança... o pessoal fala, isso aí é muito ansioso, porque não Sim. para, não tem nada a ver. Não, é um excesso de energia. Vamos falar de criança. A criança tem uma energia muito imensa e como que ela hoje é criada? Sentada num tablet, num celular, assistindo séries no YouTube ou nos jogos. Então, se ela está com esse excesso de energia, vamos pensar em bateria. Então, a pessoa tem uma bateria 100% para gastar num dia. Só que as suas atividades, você não faz uma caminhada, não faz nada, você não se movimenta, o que acontece? Você está com essa energia acumulada. Chega no dia seguinte, você já está, além dos 100% do dia seguinte que renova, você está com mais 50% do dia anterior. Ou seja, a sensação de ansiedade, de muita energia interna, faz com que você comece a ter pensamentos negativos, porque você está muito ali acumulado, está uma energia parada. Água, por mais limpa que seja, mais pura, deixa parada, estraga. Então, a nossa energia interna é se colocar a criança, por exemplo, para ir fazer um futebol, para fazer uma caminhada na rua, para brincar com os amigos, interagir, ela vai gastar essa energia e automaticamente fica mais calma, menos ansiosa. As crianças hoje comem demais. Verdade. Por quê? Porque está com excesso de energia que não foi gasto. Então, eu vou gastar comendo. Os jovens, aí, eu vou beber. Os adultos, eu vou entrar na questão de droga, vou entrar na questão de brigas de trânsito. A pessoa está explodindo de tanta energia por causa do meio da sociedade como hoje se vive. O Edson, você falou que era muito tímido e a pesquisa fala aqui da questão da timidez, que acaba se tornando uma coisa patológica. Como é que você conseguiu lidar com a timidez com o passar do tempo? Eu tive que me virar, né, Cláudio? Graças a Deus que não me isolei, né? Porque também você não tinha muitas condições de se isolar, você tinha que... E aí a gente vai se virando. Eu lembro que na adolescência eu entrei para um grupo de teatro, por exemplo. Então, ali a gente se interagia, né? E eu conseguia depois, até atuando, né? Vamos dizer, deixar de lado essa insegurança, né? Essa timidez toda.
Então, é convivendo, quer dizer, não é se isolando, né? Você convivendo é que você vai conseguir, dentro daquilo que eu estava falando, né? Você reencarnou justamente para ter essa oportunidade de interagir com o diferente, para com o diferente você aprender. E se você se isola, você está perdendo uma oportunidade reencarnatória. Essa que é a verdade. Tá certo? Se fosse assim, então era melhor você ficar lá no plano espiritual acessando o Google, né? O Google espiritual que deve existir, sei lá. Né? Nem viria para cá, né? Fica lá interagindo com o Google, né? Eu queria só fazer uma outra observação dentro disso que a gente está falando. Faça. Que é assim, ainda dentro dessa questão das expectativas do espírito em relação à reencarnação. Uma das coisas que às vezes os pais também não observam, Cláudio, é assim, é meio que perceber as tendências, né, do espírito, as necessidades daquela criança, né, ou do adolescente em si, porque chegam momentos em que às vezes há um desbalanço ou um descompasso entre o que os pais anseiam, né, ou planejaram para o filho e o que o filho realmente quer e deseja. Sim. Isso também gera timidez, gera isolamento, tá? Porque ele, como espírito, lá no interior dele, ele anseia por determinada coisa e os pais sonham com outra. Entendeu? Então ele não consegue encontrar um equilíbrio entre isso. Aí tem conflito, né? Vou falar uma coisa besta aqui, só para tentar exemplificar melhor o que eu estou dizendo, tá? Imagina assim, um garoto que tenha, por exemplo, os sonhos dele sejam de fazer pesquisas, de entrar, né, para coisa, sair viajando para conhecer as coisas e tudo. E os pais querem que ele estude medicina. Tá? Ele tem anseios de se soltar e os pais querem que ele se concentre ali num estudo de medicina, que para estudar medicina você precisa, quantos anos são? Sei lá, 6, 7 anos, né? De concentração e de muita atividade, de muita, né? Você concorda que há um descompasso aí entre o que ele como espírito anseia e o que os pais esperam dele? Quer dizer, então esse tipo de situação também gera esse estresse todo aí, gera essa insegurança, gera essa timidez, vamos assim dizer, mórbida, né? Que a gente está falando, e que leva talvez a pessoa a usar os químicos que vão ajudá-lo aí a ficar satisfeito. Para tentar tirar essa insatisfação, né? Essa questão de si. O Marco Antônio Godinho está no Rádio Boa Nova ao vivo no YouTube, ou digita aí RBN/TVMM. Ele lembra que a bebida, viu, Edson? O Cuba Libre, né? Bom dia, queridos amigos. Cláudio, avisa pro Edson, a bebida era Cuba Libre. Valeu aí. Também tem mais gente no Face lembrando aqui da bebida, te auxiliando, viu, Edson? Danúzio Melo. Vamos tomar uma depois nós aí. Danúzio Melo, que está em Sobral, Ceará. Alexandre Quintão lembra aqui também da bebida. Sandra Lúcia Hansen, bom dia. José Luiz Chialassi, que está em Uberlândia, Minas Gerais. Bom dia, grande abraço. Ana Shirley, bom dia, está em Recife. A Sandra também lembra da bebida. Luiz Augusta, bom dia. O Alexandre Quintão diz, na verdade, quando eu e meu pessoal bebia, era para ganhar coragem. Se levássemos um fora, teríamos coragem de conhecer outra menina e ficaríamos com vergonha. Assim perdíamos a timidez. É o que eu falei, né? Provocava uma alteração química e você se soltava. Deise Mansano, bom dia, tá com a gente. Helenice Pereira, bom dia a todos. Rosemary Salles também, bom dia. Vera Lúcia Salomão, tema importantíssimo. Faço parte de um trabalho espírita destinado aos dependentes e codependentes químicos. É realmente muito sério. Esse trabalho é feito em um centro espírita. Abraços a todos. A Vera, que está em Suzano, aqui na Grande São Paulo. O Fábio Fulas, bom dia, paz e luz, excelente tema. Já estive no Manuel Bento antes e depois da nova sede. Parabéns aos trabalhadores e toda a diretoria. Bonito espaço, tanto material quanto espiritual. Chegamos à casa espírita com bons pensamentos, sentimos as vibrações existentes. Sobre a depressão, é isso mesmo, parabéns. E o Jorge Miyashiro, abraço para você, Jorge. A timidez se relaciona com orgulho? O tímido é orgulhoso, Áurea?
Sim, ele pode ter expectativas altas, né? E não olhar para dentro de si. Então, ele está olhando mais para o externo para tentar atingir um patamar, uma imposição externa do que a interna. Como o Edson falou da questão de escolha de uma profissão, os pais colocam expectativas. A gente estuda muito os filhos, eu atendo crianças, os filhos são sintomas dos pais. Então, olhando os pais, se tiver bagunçadinha emocional do pai, as crianças vão sentir isso. Filho de peixe, peixinho, é? Não, ele pode ser o que ele quiser, com profunda gratidão por tudo que aprendeu dos pais. Chega uma hora que os pais têm que liberar para a vida, né? Se olhar com profunda gratidão, seus pais te ensinaram aquilo que eles sabiam, se fortalecer. A questão da coragem é a se colocar na vida. Então, eu identifico, eu me fortaleço e eu identifico realmente aquilo que eu gosto. Eu posso não gostar de Cuba Libre. Eu posso gostar de água e ser legal entre meus amigos. Eu posso gostar de fazer uma caminhada e você gostar de andar de bicicleta. Então, nós podemos ser diferentes, mas cada qual com seu encontro pessoal. E aí eu consigo me posicionar, porque está tudo bem calmo internamente. Verdade. Queria fazer só uma observação, que é o seguinte, eu às vezes eu falo até em palestras, né, que eu tenho dó dos jovens de hoje. Porque o nível de expectativa, na minha época, as expectativas eram outras. Hoje, o nível de expectativa que você descarrega em cima do jovem é muito grande. A sociedade, da forma como ela está organizada, né, essa coisa que você tem que ser um vencedor para ser reconhecido, né, é uma coisa muito séria e nem todo mundo está preparado para ser esse vencedor. Muitos jovens têm que, na verdade, como eu já estava dizendo antes, né, ao invés de você satisfazer os seus anseios espirituais, você tem que talvez satisfazer os anseios dos pais. Quer dizer, tem pais que vão se realizar em cima dos filhos. Quer dizer, o pai não conseguiu aquilo que... Que peso que é isso. Que almejava, e aí ele cria a expectativa de que o filho vai realizar aquilo, entendeu? Quer dizer, é um grande erro. Nós somos espíritos, cada um com a sua história, cada um com a sua necessidade, tá certo? Por isso que eu acho que o ensinamento espírita poderia ajudar muito a sociedade, as pessoas a se reorganizarem até internamente, dessa questão da aceitação de si mesmos, né? De como você trabalhar isso, de como você está consigo. Sim.